Quando o melhor amigo de Douglas não aparece nas reuniões de seu clube secreto, ele e demais membros do clube ficam em grande estado de preocupação, temendo até por suas próprias vidas. Principalmente porque, ao mesmo tempo, começam a acontecer coisas estranhas pela cidade. Será que tudo isso tem algum tipo de ligação? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. O que você faria se tivesse poderes e precisasse os esconder? Essa é a pergunta que você se faz ao ler O Dente de Leão, Onipresente, o primeiro livro da trilogia O Dente de Leão. Nessa história de Leonardo Torre, escritor e multiartista formado em cinema e mídias digitais, iremos viajar em 463 páginas de uma história narrada em terceira pessoa. E aqui iremos acompanhar uma jornada de fantasia dramática com suspense investigativo, onde iremos nos questionar nosso lugar no mundo perante esses personagens tão singulares. Ficou curiosa? Então, por favor, já considere se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de leituras para vocês, além de indicações de histórias incríveis. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca mais vai perder nenhum vídeo que vier pela frente. Bom, como eu estava dizendo, aqui nós vamos conhecer Douglas. Ou melhor, Doug, como todas as pessoas o chamam. Doug é um dono de um bar qualquer que todos os dias atende clientes diversos, além de dar comida para o seu gato. E ele poderia ser até só mais um homem comum adulto solteiro na cidade. Mas essa que parece ser apenas uma vida pacata, que se passa num mundo alguns anos a mais do que o que conhecemos, guarda um segredo. Doug, na verdade, é um singular. Nome dado às pessoas que brilham os olhos em violeta porque guardam características fantásticas e únicas dentro de si. E nesse mundo, segundo algumas pessoas, singulares não deveriam existir, mas eles existem. E é justamente por isso que eles vivem se escondendo. Mas é claro que viver sozinho, guardando um segredo tão intenso, não é nada legal. E é por isso que Doug tem o clube O Dente de Leão, onde pessoas como ele se encontram para se ajudar, para se apoiar, para se cuidar e saber se estão em segurança. E tudo parecia sereno, até que Ari, melhor amigo de Doug, desaparece. Ele para de frequentar as reuniões. Só que assim, ele para de frequentar as reuniões numa frequência absurda. Ari já é do tipo de amigo que de vez em quando some, a gente não tem notícia, me identifico muito com o querido. Mas, dessa vez, Ari sumiu por um período muito grande de tempo, o que deixa todo o clube em estado de alerta. E as coisas começam a se intensificar mais porque começam a acontecer coisas estranhas pela cidade. Pessoas começam a ser raptadas, outras internadas em hospitais de maneira totalmente esquisita. Além disso, também estão acontecendo invasões e outros tipos de confusões. Algo de muito errado está acontecendo ao ponto que até a polícia se envolve para investigar o que está rolando. E por conta de tudo isso, vários membros do clube resolvem ir em busca de respostas. Principalmente a que mais assombra a todos, que é: onde tá Ari e o que foi que aconteceu com ele? E a partir disso, a gente vai começar a acompanhar todo esse processo da busca dessas pessoas por Ari, tentando entender o que foi que rolou, se Ari tá bem, se só sumiu por muito tempo porque na verdade tava afim mesmo de ficar longe de todo mundo, ou se rolou alguma coisa de fato, alguma coisa preocupante de fato. E nesse processo de tentar descobrir o que aconteceu com Ari, a gente vai começar a conhecer mais de cada personagem aqui, descobrindo quem são e quais são as suas singularidades. Do que se trata cada singularidade? Como essas singularidades aconteceram? Elas já nasceram com essas pessoas ou aconteceu alguma coisa que despertou isso? Além disso, vamos descobrindo os papéis das pessoas dentro e fora do clube. Como são as vidas de cada pessoa aqui? E sim, vamos ver cada personagem. Alguns com mais destaque que outros, mas vamos ver mais de uma abordagem, não apenas sobre Doug. Lembram que eu falei que essa história é narrada em terceira pessoa? Então, aqui é a terceira pessoa que nós chamamos de narrador
onisciente. Eu senti ele numa vibe mais onisciente do que observador. Se você não sabe a diferença, narrador onisciente é aquele narrador que sabe de tudo que acontece na história. Todos os sentimentos que as pessoas sentem, além de saber tudo que está acontecendo em todo lugar. Claramente que esse narrador onisciente pode ter uma certa limitação em relação a tudo que está acontecendo, né? Então, não quer dizer que por ser onisciente a gente vai saber de todos os detalhes de tudo que está rolando. A gente pode ter uma barreira em relação a certos pontos da história, só que ele sabe muito mais do que um simples narrador observador. E muito mais ainda do que uma história narrada em primeira pessoa, que é a própria pessoa que está vivenciando, que está contando o que está acontecendo. Então, no narrador onisciente, os pontos de vista mudam e ele sabe de coisinhas a mais. Inclusive, fazia um bom tempo que eu não li história com narrador onisciente. Eu sempre leio mais quando é terceira pessoa, com narrador observador, que vai em direção a apenas uma pessoa ou no máximo duas pessoas, como no caso de Escute Antes de Partir, que foi um livro que eu falei aqui no canal recentemente. Esse é um livro que tem narrador, é terceira pessoa de narrador observador, e ele acompanha Ari e Nico. Mas mesmo que ele conte sobre Ari e Nico, muitos detalhes dos sentimentos dos personagens a gente interpreta, mas ele não descreve o que é, porque ele está só observando. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre a história de Escute Antes de Partir, não deixe de conferir o vídeo sobre ela aqui no canal, que o link tá aqui na descrição. Inclusive, eu achei muito engraçadinho que duas histórias que eu li em sequência tem um dos personagens chamado Ari e aconteceu alguma coisa com esses personagens. Mas enfim, esse narrador aqui vai acompanhar vários pontos da história e não apenas o que tá rolando com Doug. A gente vai ver Doug agindo, fazendo coisas, vivendo, se aventurando, investigando, mas para além disso a gente vai para outros lugares também. Então vamos ver Doug, vamos ver Vinícius, vamos ver Jack, vamos ver mais pessoas que são membros do Clube O Dente de Leão. Ver como são suas vidas, ver o que estão sentindo, descobrir os seus anseios perante toda essa situação de ser um singular de uma sociedade que não quer que exista singulares. Ver os seus anseios em precisar se esconder enquanto só se quer viver. E vamos ver algumas pessoas para além do clube também, como é o caso da policial Júlia, que vai começar a investigar as coisas que estão acontecendo pela cidade, tentando entender quem está fazendo esses rápidos, por que eles estão rolando, que tipo de ligação eles têm. Eles têm alguma ligação com as pessoas que também estão aparecendo nos hospitais? Eles também têm ligação com as confusões que estão rolando em determinados lugares? Eu confesso para vocês, gente, que eu tenho um leve estranhamento à narradora onisciente. Nada que atrapalhe a minha leitura. É só que histórias de narrador onisciente, elas requerem um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado quando vai se ler. E não que eu não preste atenção nas coisas que eu tô lendo. Claramente não é isso. É só que se faz necessário se ater um pouco mais à história, já que ela tem mais personagens sendo trazidos, ela tem mais abordagens de dinâmicas de coisas acontecendo. E esses personagens não são trazidos apenas enquanto nomes jogados. Não, as suas histórias são trazidas também. E é por isso que ela requer um pouco mais da gente se ater a todos os detalhes ali trazidos. Inclusive, se você é uma pessoa que me assiste, você já percebeu que sempre que eu vou indicar histórias para vocês, eu costumo dizer qual é o tipo de narrador da história. Principalmente nas histórias, nos vídeos de resenha, né? Eu sempre falo qual é o narrador. E eu falo por quê? Porque eu sei que tem pessoas que têm preferências de narrador. Então eu prefiro que a pessoa já chegue lá sabendo qual é o tipo de narrador. Recentemente, inclusive, eu estava conversando com uma amiga que ela ama histórias de narrador onisciente. Ela lê histórias de primeira pessoa, ela é tipo eu, ela estranha um pouco, mas ela ainda assim lê. Só que onisciente, ela simplesmente ama. Então eu gosto sempre de destacar qual é o tipo de narrador por isso, porque eu sei que tem essas preferências particulares de cada pessoa, mas para além disso tem também o momento da vida em que a gente está. Às vezes a gente está num momento que a gente não quer muito ler uma história de primeira pessoa, quer ler de terceira. Às vezes a gente está num momento que a gente não quer ler de terceira, quer ler de primeira.
E eu digo isso baseado principalmente em mim. Eu sou essa pessoa. Às vezes, tudo que a gente quer é sim uma história de terceira pessoa, narrador onisciente, com muita informação trazida, com muitas complexidades trazidas, porque aí a gente vai se afundar ali de maneira ainda mais intensa, já que ela demanda isso mais da gente. E nesse caso aqui, a gente vai ver isso. A gente vai ver esse narrador passeando entre os personagens. E isso até dentro do mesmo capítulo, tá? A gente vai ver dentro do mesmo capítulo algumas separaçõezinhas do que tá rolando. O que tá rolando com Doug, o que tá rolando com Julia, o que tá rolando com Vinícius. Vendo o que cada pessoa tá fazendo e enfrentando. Então a gente vai ver dentro do mesmo capítulo essas várias nuances de personagens em vários lugares diferentes, fazendo várias coisinhas e tentando captar tudo que tá rolando ali e assimilar tudo. Inclusive, eu senti um pouco nessas partes, né? Eu acho que talvez pelo costume também de ver mais a divisão de personagem por capítulo, eu senti um pouco de confusão em alguns momentos por causa disso, né? Eu achei que a complexidade ela se estendeu dessa forma, de ficar um pouquinho confuso. No entanto, é importante salientar aqui que a confusão também é proposital, tá? Sim, a confusão é proposital e você vai entender quando você lê essa história. Ela realmente é para ser do jeito que ela é. Mas mesmo com isso, essa história estimula a curiosidade. E você que me acompanha sabe. Eu leio uma história movida por curiosidade e conexão com o personagem. Eu prefiro que seja duas coisas ao mesmo tempo, mas se não for duas coisas ao mesmo tempo, que seja pelo menos uma das duas coisas. Ou curiosidade, ou conexão com o personagem. E a curiosidade aqui ficou bem ativa. E uma das grandes curiosidades que eu fiquei foi saber por que os personagens são singulares. Como isso aconteceu? Além disso, por que existe um regime que faz com que pessoas singulares tenham que se esconder para conseguir sobreviver? Mas nesse caso a gente tem a resposta só olhando para o nosso mundo, né? Tudo que é diferente é tratado como aberração. Além disso, nós vamos ir tentando juntar as peças para montar o quebra-cabeça que tá ali pairando sobre as nossas cabeças, que é: cadê Ari? O que foi que aconteceu com ele? Por que ele sumiu? Sumiu sem dar notícia? Foi apenas um ghosting? Ou alguma coisa terrível aconteceu com ele? Além disso, se aconteceu alguma coisa terrível com Ari, quem seria capaz de fazer alguma coisa assim? E será que isso tem alguma ligação também com as outras coisas que estão acontecendo na cidade? Será que é tudo uma grande organização de alguém? Ou de algo? Quem seria poderoso o suficiente para fazer tudo isso? Essa é uma história que vai oscilar entre momentos um pouco mais serenos e outros momentos de maior intensidade. Tanto é que, às vezes, eu desconfiava quando eu achava que estava calmo demais. As cenas de ação presentes são intensas e causam sentimentos de aflição e curiosidade. Principalmente porque aqui, sendo uma história de fantasia, tudo pode acontecer. Fantasia não há previsibilidade. Enquanto lia, eu criei algumas teorias sobre o que possivelmente estava rolando. Meio que estava desconfiando de muitas pessoas. Houveram várias desconfianças por aqui. E por estar assim, eu fui investigando juntamente a Julia e a Marcos, que também é um policial, tentando desvendar tudo o que se escondia. E eu fui ficando chocada ao descobrir certos porquês e quem estava por trás de algumas coisas, mesmo que eu ainda precise de mais respostas. Coisa que eu já imaginei que eu ia esperar vir por aí, afinal, esse livro é o primeiro de uma trilogia. Então a gente tem respostas aqui já, só que tem muito mais coisa a vir pela frente. Mas e aí? Será que o Clube O Dente de Leão vai conseguir encontrar a Ari? E será que esse desaparecimento tem algum tipo de ligação com as outras coisas estranhas que estão rolando pela cidade? Para descobrir isso, você precisa ler O Dente de Leão Onipresente, de Leonardo Torre. O livro 1 dessa trilogia está disponível agora mesmo na página da Amazon para empréstimo pelo Kindle Limited e também para compra. E o link para você adquirir o seu exemplar está disponível aqui na descrição, é claro. Vou deixar aqui na descrição também as redes sociais do autor, porque aí você pode ir lá o seguir e conhecer mais de seus trabalhos. Essa história tem classificação indicativa mais 14 anos, porque tem algumas cenas de violência mais intensas, mas nada extremo, então pode ler tranquilamente. E como sempre, eu só não me alongo a falar mais da história, porque será spoilers para vocês e eu não quero nunca estragar as suas experiências de leitura. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo.
Um beijo e até o próximo vídeo!